A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para divulgar as revelações e visões que o Senhor tem me dado. Não só as revelações que o Senhor tem me dado, mas também a palavra, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia dentro dos nossos corações. Eu quero vos falar sobre uma visão que eu tive no dia 13 de fevereiro. E foi assim, eu acordei no sonho e via o repórter da Globo, né, falando sobre uma crise que está acontecendo na Grécia. E, de repente, o estúdio da Globo ficava num templo babilônico grande. Por que eu sabia que era um templo? Porque eu via que as colunas deles eram antigas, mas por dentro era tudo novo. E o terremoto começava a sacudir. E os repórteres, na hora, eles pareciam que não estavam percebendo, mas de repente o terremoto ficava tão forte que aquele templo desabava. E eu vi o chão se abrindo. E uma rocha se deslocava da Europa. E deslocava de Portugal. E caía no oceano. E de repente o mar ficou tão forte, que vinha uma onda gigantesca em direção ao Brasil. E eu contemplava no meu sonho as pessoas na praia e via uma onda gigante, medindo quase 3 metros, e engolia. As pessoas começavam a correr, eu escutava a gritaria das pessoas, e a onda engolia e passava e vinha devastando tudo. Então eu desci para avisar os meus pais que vinha uma onda gigante, mas a onda chegava tão rápido que arrastava um trem da China novinho, passava aqui no portão. Então eu vi o repórter falando que houve um terremoto muito grande na Grécia e outros que atingiu outros países, e o número de mortos e feridos, e que houve uma onda gigante que arrastou até aviões no aeroporto Galeão. Então eu acordei e eu falei: meu Senhor, que Deus possa nos guardar, que mais este aviso. Por que o Senhor me falou? Porque Deus ainda está, Jesus Cristo, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, está dando um tempo para nós. Eu digo para os cristãos, para os que estão aí na religião, para os que estão aí nas religiões pagãs. Por que religiões pagãs? Porque são pessoas que estão alienadas, não alienadas com a palavra, mas estão alienadas com a mentira, com coisas profanas, misturando umbanda, candomblé com o cristianismo. O homossexualismo hoje se tornou uma coisa tão clara que as pessoas não estão mais, né, se assustando. Até nas religiões mesmo, as pessoas estão se aceitando. Outra vez a minha esposa passou numa igreja, né, como eu sempre falei, não vou citar nome, mas estava lá um homossexual sentado lá com o seu namorado fazendo campanha. E o pastor nada fala. Sabe o que ele diz? Segundo algumas irmãs, não, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. E a pessoa continua da mesma maneira. Meu Deus, o que está acontecendo com esse povo? Por isso eu sempre falo e sempre digo que nós devemos defender a palavra de Deus. E o meu compromisso não é com a igreja por causa disso. Meu compromisso é com a palavra. Por quê? Porque a igreja tem um compromisso financeiro. Primeiro compromisso da igreja, compromisso financeiro. Segundo compromisso da igreja, compromisso com os governantes. Quantos homens aí de igrejas grandes, com templos enormes, igual o templo de Salomão, né? Enorme. E está lá compromisso com o quê? Com governantes, com governadores, que não estão nem aí. Prefeitos, governadores,
que se assentam nos templos, lá na frente do púlpito, para pregar o Evangelho de Deus. Mas em vez de pregar o Evangelho de Deus, o que eles estão fazendo? Campanha política dentro da igreja e dizendo assim: Deus vai fazer isso. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Outra coisa, o nosso Deus tem compromisso sim, é com você, meu amigo, com você que é escolhido do Senhor. Se você é escolhido de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Mas se você não for escolhido, você vai endurecer o seu coração e vai procurar uma igreja que tenha campanha, que tenha sal, que tenha arruda, que tenha espada de São Jorge, que tenha meia, que tenha lenço, que tenha toalha, e você pega o seu dinheiro e sai comprando, e vai comprando, e a sua casa vai comprando flor, e vai comprando vassoura, e pega a vassoura para varrer, e o quê? O que é isso? Isso é exorcismo. Você é praticante de um ritual satânico realizado no candomblé. E ainda digo mais, essas pessoas não têm nenhum compromisso com Deus, são pessoas sádicas. Sabe o que é sadismo? Sabe o que é humorismo? Parece humorística. Parece que são pessoas que estão ali para fazer os outros rir. Né? Outros fazem um monte de palhaçada, sátira, outros se vestem de diabo, outros se vestem de anjo e saem brigando, e espada dali, e espada de cá. O que é isso? Outro vai na água e joga a rosa para trás. O que é isso, gente? O que nós estamos vivendo? É o final dos tempos. Vai ser eu que vou mudar isso? Não. Claro que não. Tem que se cumprir a palavra. É você que tem que mudar. É eu que tenho que ter o compromisso com Deus. É você, meu amigo, é que é responsável. Você que é chefe de família. Você que está aí ouvindo a palavra de Deus. Se sua igreja está cometendo essas coisas, está no adultério da palavra. Nós devemos ter compromisso com Deus. Mas, meu irmão, eu faço parte dessa igreja, então eu tenho que cumprir. Se você faz parte da igreja, então, meu amigo, a sua salvação depende da igreja, não mais depende de Cristo. Mas se você entregou o seu caminho a Deus, saia e pregue o Evangelho como faziam os discípulos, como faziam os apóstolos. Quando não haver um lugar para você pregar, haverá a rua. Se não houver a rua, vai haver sempre um canto. Se aquele canto você sai, vai para um outro, vai para o outro. Mas divulgue o Evangelho de Deus. Pregue a verdade. Fala que Cristo salva. Não é sal que cura. Não é avental que cura. Não pode pegar um versículo isolado e dizer que Pedro pegava lenço e levava para não sei quem. Você não é Pedro. O instrumento que Pedro usava naquela época era necessário. Mas Pedro é Pedro, eu não sou Pedro, eu vivo pela fé. Pedro viu a Jesus, eu não vi a Jesus, eu vejo Jesus pela fé. E é pela fé que nós devemos pregar o Evangelho de Deus. Não seguir esses sinais dos tempos que nós estamos vendo aí. Pastores homossexuais. O que é isso, gente? O que está acontecendo com o povo de Deus? Sabe o que é? É porque as coisas estão rumando, porque o diabo, ele tem usado a igreja. Muitos apontam aí espiritismo, mas o diabo está aqui na nossa carne. Ela se manifesta, é o desejo que começa dentro do seu coração. Dentro do seu coração, quando começa a entrar maldade, começa a entrar a divisão. E entrando divisão, entra a falta de respeito. Não havendo respeito, as famílias começam a se diluir. Por que se dilui? Porque hoje você faz uma coisa, amanhã vão fazer contigo pior. Se hoje você faz uma coisa, outra coisa pior. Então devemos nos prevenir, porque esta geração que estamos vivendo é uma geração cheia de problemas. Geração com muita liberdade, mas uma falsa liberdade, uma falsa paz, um engano. Quantos jovens entregues às drogas, quantos jovens revoltados, quantas famílias divididas. Mas tudo isso é para o cumprimento da palavra. Não adianta você achar que sua igreja
vai fazer e vai resolver, porque não vai resolver, porque isso não depende da igreja. Isso depende do cumprimento da Bíblia. É você que tem que fazer a diferença. Eu queria deixar aqui 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque haverá tempo que não sofrerão sua doutrina. Haverá tempo que não terá sã doutrina. Eliminaram a doutrina, realmente eliminaram. Independente de qual religião seja. É claro, é evidente que deve ter ainda, com certeza, homens dirigindo igrejas ali, na palavra do Senhor. Mas é difícil de se ver. Por quê? Porque a maioria delas, eu posso dizer, 95% já estão impregnados de mentira. É pastor divorciado, a Bíblia diz que pastor tem que ser marido de uma única mulher. O cara vai e se divorcia, amanhã ele se cansa, se divorcia de mesmo. Outra vez eu encontrei um irmão nessa condição e eu não sabia. E eu comecei a pregar e ele estava com uma tremenda cruz no peito. E eu ali comecei a falar sobre a palavra de Deus. E ele comecei a falar, e ele falou a verdade sobre a cruz. Eu falei, aonde está a verdade sobre a cruz? Eu conheço a verdade que é Cristo Jesus. A cruz foi feita pela mão do homem. Outra coisa, a cruz é símbolo de maldição. Jesus foi pregado na cruz. Ele ali foi crucificado na cruz. Mas ele tinha o seu propósito. Que era o quê? Nos lavar, nos remir de todo o pecado, a humanidade purificar, nos dar essa oportunidade agora de pregar o Evangelho de Deus. E o que aconteceu? O pecado foi cravado na cruz. Maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Se cumpriu. E ele se fez de quê? De maldito por nós. E crucificou e ficaram os pecados da humanidade na cruz. E ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso e o Espírito de Deus aqui em nós. Por isso que nós não precisamos mais nos preocupar somente de pregar o Evangelho. Mas quantos têm trocado o Evangelho por esses chiqueiros que se dizem igrejas? Esses bruxos que estão aí, porque a Bíblia fala que no final dos tempos, eles se transformarão em anjos de luz. Se possível, enganará teu escolhido. Tem enganado a tantos aí, porque são homens que estão conduzindo o povo a comer lavagem, que era para ser dado para porcos. A grande verdade é essa, meu amado, meu querido. Não há palavra persuasiva que possa mudar. Vou lhe dizer uma coisa. Há anos atrás, há uns 15 anos, eu exerciava o Evangelho do Senhor, os louvores, daqueles homens que tinham o compromisso de pregar o Evangelho de Deus, de cantar. Hoje em dia, você vê pessoas cantando hino, esses hinos novos no botequim. Eu fui fazer uma manutenção de computador no centro de Umbanda. Eu não sabia que lá era um centro de Umbanda, fui chamado para levar lá, essa é a minha profissão. Eu entrei lá, estava lá cantando um hino que eu não vou falar quem é, mas a maioria dos hinos que faz muito sucesso aí, e a mãe de santo, antes de começar o ritual, cantando um hino e recebendo lá o espírito imundo. E eu vos digo uma coisa, quando que o Espírito Santo de Deus poderia estar dentro do louvor? Porque se você pegar um hino da harpa ou um hino antigo cheio de unção, começa a cantar para eles para ver se eles vão querer cantar. Não quer nem tira isso daqui, para de cantar isso. Hoje em dia, ninguém sente mais nada. Por quê? Porque não louvam ao Senhor. Os hinos estão louvando aos homens. Olha o que diz a Bíblia sobre o que está operando no meio do povo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são prostituição,
fornicação, impureza, lascívia. Tudo isso é obra da carne. Por quê? Porque se fossem homens dirigidos pelo Espírito de Deus, o diabo não poderia nunca penetrar no meio do louvor. Mas por que penetra? Porque não estão sendo dirigidos pelo Espírito de Deus. Estão sendo dirigidos por espíritos enganadores. Espíritos que também usam os talentos daqueles que não têm conhecimento e tão pouco às vezes querem ter. Já são filhos do diabo e estão ali louvando, se enriquecendo, né? E o mundo está assim. Então, que nós viemos a entender, abrir o nosso coração para o entendimento de uma palavra santa. Eu vos agradeço e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.